Ao sair com a família e amigos, uma boa pizza é sempre bem-vinda. Temos a certeza de que se trata de um momento inesquecível, cheio de sabor e que agrada a todos. A Pizzaria Napolitana é referência em estrutura, bom gosto e qualidade. Com a autêntica receita italiana, o recheio é perfeito, a textura da massa e a crocância na medida certa. Na Pizzaria Napolitana, todos os ingredientes são cortados de forma artesanal com muito carinho e profissionalismo. Rodízios nas quartas, quintas e sextas-feiras, com acompanhamento de petiscos. À la carte de terça a domingo e buffet livre por quilo ao meio-dia, de segunda a sábado. Pizzaria Napolitana. O sabor na medida certa. Em frente ao INSS. Teleentrega. Fone 3358-5952. Quite untakeable. Say your life is unmistakable. Amigos, muito boa noite! A partir de agora, aqui pela Rádio Lagoa FM e Lagoa TV, mais uma audição do programa Lagoa Debate. O nosso encontro de todas as segundas-feiras neste horário. No programa de hoje, teremos a participação do advogado, político, cidadão, Silon Tadeu de Freitas Lima. Já participou aqui do Lagoa Debate em outras oportunidades. Silon Tadeu de Freitas Lima acaba de publicar um livro. É uma autobiografia. Conta passagens de sua vida. O livro é intitulado Silon Tadeu, Trajetórias e Vivências. Foi escrito por Bernardo Antônio Vezaro, policial civil aposentado. Aquilo que salientei, conta passagens, relata passagens de sua vida desde o nascimento até os dias atuais. Claro, são algumas passagens, afinal, teria muita, mas muita coisa mesmo para falar, para relatar. Silon Lima tem uma rica história de vida, tanto como cidadão, como político, como advogado também. A curiosidade que existe é que se contou alguns dos fatos mais engraçados de sua vida, porque tem muitos, são vários. Há também o depoimento de amigos, pessoas falando de Silon Tadeu de Freitas Lima. O prefácio do livro foi escrito pela doutora Daniela Cardoso. Doutor Silon, muito boa noite. Obrigado pela sua presença aqui no Lagoa Debate desta noite de segunda-feira. Boa noite, meu amigo Ademar. E eu que agradeço mais essa oportunidade de nós podermos estar se comunicando com os nossos ouvintes da nossa rádio. Lagoa FM rádio e Lagoa TV. E Lagoa TV. Isso aqui é um privilégio para a gente também. Exatamente. Ter essas oportunidades aí. E através da Lagoa TV podemos ser assistidos pelos mais longínquos rincões desse Brasil e até no exterior. No exterior, exatamente. Então isso aí nos deixa assim bastante feliz, contente, alegre, satisfeito da gente ter pessoas, amigos e abrir as portas dessas emissoras de comunicação para a gente poder falar de alguma coisa da gente, da vida da gente, o passado da gente e o presente também. Exatamente. O que levou a escrever esse livro? Como é que surgiu essa ideia, doutor Silon? Pois olha, havia muitas cobranças. Eu sempre fui meio, como você mesmo afirma, meio folclórico. Eu sou muito de guardar e ouvir as pessoas
as histórias das pessoas que contam pra gente. E afinal de contas, muita coisa na vida a gente tem que ouvir os outros pra gente também saber seguir um horizonte com mais firmeza, né? E, além disso, tem aquela velho dizer que o homem nasce, tem que casar, ter um filho, plantar uma árvore e escrever um livro. Então, os filhos eu já tive, mais do que um. São 4 filhos? São 4 filhos. 4 filhos. A árvore plantei várias, né? Faltava um livro. Então, terminei me decidindo, né? Nesse sentido. Mas saiu bom. Um livro bem elucidativo da nossa participação durante a existência nossa. Mas faltou muita coisa. Foi tirado muita matéria. Segundo o nosso escritor, o livro, que dentro das metodologias mais recentes e modernas, deve ser em torno de 100 páginas, um pouquinho mais, um pouquinho menos. E, na verdade, eu tenho lá hoje matéria lá de 2.000, né? Tudo xeroqueado, tudo arrumadinho, documentado, tudo lá. Que nada daquilo lá praticamente foi incluído no livro. E, além disso, também outras participações, outras coisas, porque durante um período de 70 anos tem muita coisa que relatar e que a gente participou, né? Mas, enfim, foi feito um resumo muito bem feito e eu quero aqui externar o meu agradecimento pela dedicação, pela maneira como ele conduziu esta formulação do livro, a formatação desse livro. O Bernardo Antônio Vezaro. Ele é um rapaz que era funcionário público estadual da Polícia Civil e se aposentou, estava meio de molho em casa, aguardando a aposentadoria dele. E ele fez a história, faculdade de história lá na faculdade, fez pós-graduação, fez doutorado, enfim, ele fez todas as especializações e estava também ansioso em fazer um livro para poder começar. Diante desses contextos meu aqui, através também do Dr. Paulo Antônio Stander, que advoga comigo, estava advogando comigo ali, e é muito relacionado com ele também, em decorrência da própria função na Polícia Civil, polícia, né? Também é aposentado, da Polícia Civil. Pessoa fantástica, um colega. Então, comecei a conversar, de vez em quando falava gostaria de fazer um livro, mas aquela história, eu sabia dizer, mas não sabia escrever. A história do vereador Horácio Pegoraro e do Trevisan, né? Trevisan escreve bem e não sabe ler, diz Horácio, para justificar uma atividade, né? Essa é uma das passagens engraçadas, né? Tudo isso aí foi mencionado, mas não apareceu no livro. Mas enfim, que daí Quer dizer, repassou um farto material, daria aí para umas... Exato. Mas 2.000 páginas. Dá outro livro. Ou mais até. Né, se incluir tudo essas ali, todas as histórias que foi relatado, mas que não foi possível incluir aqui. Então, se limitou mais numa autobiografia minha, né? Uhum. Mas eu tô feliz, satisfeito e a receptividade tá muito boa. Eu ainda nem fiz o lançamento do livro. Vai ter uma data especial para o lançamento, uma cerimônia. A nossa intenção seria essa, inclusive. Quantos livros foram editados? Eu fiz 1.000 exemplares. 1.000 exemplares. Mas, na verdade, já tá indo muito ligeiro. Tem gente me ligando de fora, conhecidos, amigos lá, me reservando um livro, 2 livros, até gente, familiares que estão lá nos Estados Unidos, lá, que, pelo amor de Deus, segure o livro. E outras pessoas foram lá em casa hoje, inclusive, atrás do livro. Então, tem que ir meio devagar aí, porque senão... Você esgota antes do tempo. Antes do tempo. Mas nós tínhamos pensado, inclusive, com o Altamiro, esse ano agora, em julho, nós fazemos uma promoção em Lagoa Vermelha do Encontro de Trovadores, e eu aproveitava o lançamento do livro, apesar que não ia ficar pronto na data, mas aí, em decorrência dessa epidemia aí, tivemos que prorrogar. Exatamente. Mas aí, sobrando os volumes aí, sobram 400, 500 livros aí, daqui a pouco nós fazemos um lançamento aí para conversar com o pessoal e ter oportunidade de
E selecionou, doutor Silon, as passagens mais marcantes da sua vida? Na verdade, tem muitas outras mais, né? Mas as principais aqui, o meu nascimento, a minha paixão de criança, né? Busquei meus espaços, lembranças do tempo da infância, o meu casamento, que ocorreu, eu tinha apenas 18 anos de idade, e a minha esposa Alba tinha 17 anos de idade. Casou com 18 anos de idade? 18 anos de idade. Mas não foi a primeira namorada? Namorada totalmente foi. É. Mas paquerazinha. Tinha outras. Namorinho, coisa e tal. Diante dos tempos de internato no colégio, me davam bandeira, eu ia pra cima. Antes que eu me esqueça, depois o senhor continua no relato. O Cleon Bombassaro, que está acompanhando o nosso programa, a quem enviamos a nossa saudação muito especial, ele pergunta aonde ele encontra o livro. Comigo. Ah, tá. Está aí, ó. Cleon, se encontra o livro com o próprio Silon Lima. Isso, um abraço. E ele faz questão de autografar. Ah, com certeza, com certeza. Nosso abraço também ao Paulo Zanco, nosso grande amigo, sempre acompanha o nosso programa. Nossa saudação especial a Débora Gomes da Costa, esposa do nosso colega Leonardo Costa. Muito bem, mas fiquem tranquilos. Vamos. Quando tiver livro, exato, desejarem, precisarem, querer tomar. Aí, se for preciso sair mais uma fornada. Vai lá, pouco até, podemos fazer isso, né? Exatamente. Eu até tinha o seguinte, Ademar, aproveitando a oportunidade, eu queria fazer um lançamento e meio fazer uma doação das pessoas que mais chegado a gente, o pessoal que consta, é bastante gente que consta no livro aqui, nas fotos aqui que foram incluídas. Só essas aqui já vai um bom número de pessoas, né? Pessoal do internato no Passo Fundo, o meu companheiro de sala de aula de admissão em Passo Fundo, meus colegas lá de Santo Ângelo, né? Mais de Getúlio Vargas, enfim, e outros eventos que a gente participou e teve junto. Vai bastante livro. Mas com certeza isso aqui. Então nós tínhamos a intenção de fazer tipo uma doação. Mas eu esse ano enfrentei umas paradas meio complicadas aí. Com esse negócio da epidemia aí, as contas veio, os compromissos da gente veio e acumulou tudo. E agora ainda para concluir, a gente ficou lá 13 dias hospitalizado. Pois é, foi acometido da Covid-19, né? Então, esteve 13 dias internado em Vacaria. Em Vacaria. Deu um susto. Muito bom. Um dia eu pensei que ia morrer. Opa! Daí digo, pô, velhinho, mas eu vivo rezando que o dia que é para me levar, não me deixe sofrer. Aí começou a faltar ar, lá, digo, mas me leve. Se é para ficar sofrendo, me leve. Se é para ser hoje, vamos hoje. Né? A minha casa eterna ali já está feita no Rincão. O Altamiro que goza comigo, o dia que terminamos ali, eu fiz um discurso na frente lá. Daí botei nos meus contatos, aí uns me criticaram, outros me elogiaram, mas a coisa mais certa que tem é isso aí. Não adianta, né? Vou fazer igual o seu Valdomiro, meu parente, o seu Valdomiro Lima. Seu Valdomiro comprou o caixão quando fez 60 e poucos anos. Aí morreu com 100 e poucos, tiveram que trocar o caixão porque carunchou tudo. Eu tô com vontade de fazer a mesma coisa, né? Mas enfim que... Aí eu sei que fomos relatando, fomos demonstrando algumas coisas, essa vivência nossa. Mas eu voltando ao casamento, meu, eu me sinto assim um homem realizado e feliz porque só com a proteção de Deus, para mim passar tudo que eu passei na vida e vencer, né? Você veja bem, quando eu casei em 67, eu tinha 18 anos de idade. A minha esposa tinha 17 anos. Ela concluiu naquele ano, ela concluiu o ginásio e eu concluí o ginásio também. Não tinha, então, estudo, não tinha profissão, não tinha emprego, não tinha capital, só na coragem. Na cara e na coragem. Na cara e na coragem. E eu ainda casei, meio contrariado de todos, porque fiz uma encomenda mais cedo. Sim. Né? E casei numa família de 7 irmãos da minha esposa, 5 mulheres. A primeira que casou foi ela. Então, tirar do convívio, no seio da família, ali a primeira, um piá com 18 anos de idade, você imagine as argures que eu coisa. Aí enfrentei o problema do exército, que eu estava designado para ir servir, para poder conseguir me livrar ali, deu pancas. Graças ao meu amigo hoje, Dr. José Antônio de Andrade, que foi uma das pessoas que me achou horizonte para mim ali, tinha dado baixa recém
do quartel, ficou na junta aqui, até o chefe ali, da junta, voltar de férias e tal. Me escapei. E aí veio os filhos em seguida. Quando eu tinha 21 para 22 anos, eu já tinha 3 filhos. Aí você imagina. Mas nós levantamos a cabeça, eu e ela, e fomos em frente, fomos lutando, fomos peleando, fomos em dificuldade daqui, dificuldade de lá. E depois aí comecei a trabalhar na cooperativa. Aí fiz o curso de contabilidade. Depois, no final do curso de contabilidade, me botaram de candidato a vereador. Era para sair o falecido Celso, meu irmão, que era patrão do CTG. Até me lembro até hoje, nós estávamos numa reunião lá, quando chegaram lá, queriam que ele fosse o candidato. Mas ele não gostava de política, gostava de tradição. Terminou não querendo ir. Aí, para você ver livre, vai o Silão no meu lugar. E ainda não fazia parte do meio político. Não, pois um guri, né? Casados. E aí eu sei que saí candidato. E naquela época o vereador não ganhava nada. E eu já me meti aí a advogar na rádio e debater os adversários, vai daqui, vai de lá. Resultado. Aí ficou mais difícil aí. Eu da oposição. Na época era MDB e Arena. Eu concorri pelo MDB. Então não arrumava emprego, não arrumava financiamento em banco, não arrumava nada. Mas fui peleando. Em seguida, depois, fiz vestibular na faculdade, passei. Fizemos concurso para a polícia primeiro, eu e a mulher, a Alba. A Alba passou e eu rodei. Depois, em seguida, eu fiz o vestibular para a faculdade, que era um dilema. Tinha gente que fazia vestibular em 3, 4 lugares para ver se conseguia se classificar. Eu fiz em Passo Fundo, tive a felicidade, passei. Então, aí comecei a faculdade, ela fez a escola lá em Porto Alegre, depois outro dilema, queria mandar para Palmeiras das Missões, fui a Porto Alegre, daqui desdobre lá, veio para Lagoa Vermelha, e era para, aqui em Lagoa já estava designado o Raul, irmão da Ana Amélia. Tinha força política, os cobirãos, a gente. Mas aí, contornamos, o Raul foi para Passo Fundo, que foi bom para ele, e a Alba veio para cá, criando os filhos, trabalhar e se aposentou por aqui mesmo. Então foi uma peleia, né? Uma peleia, desde criança. Na época minha não tinha transporte escolar, o negócio tinha que levantar cedo, tinha que tratar os bichos, tinha que arrumar tudo, e ia a cavalo na escola, lá na encruzilhada, dava quase 8 quilômetros de distância, chovo, vento e tal, e chegar na hora certa. Entende? Então foi uma pé no chão, naquela época, né? Aí tem várias histórias aí, que eu ia a cavalo num burrichó, ia num cavalo, corria carreira, e daí eu ganhava as carreiras, já dos animais, o pai me botou num petiço velho, ó, tentado na cabeça lá, uma vez passei por cima das gurias lá, e aí o pai me botou num burrichó. Comprou um burrichó do Francisco Jango Jordão, e me botou no burrichó lá. Então uma história assim, mas tudo foi coisas que a gente foi superando devagarzinho, graças a Deus aí, sem fazer loucura, sem fazer bobagem. Depois fiz a faculdade, em Passo Fundo, que os caras mexiam muito. Eu morava em Lagoa Vermelha, trabalhava em Porto Alegre, estudava em Passo Fundo. E aí, uma particularidade, antes de eu abordar esse fato, essa situação, eu quero registrar aqui a Júlia Elisa Argentabeto, está acompanhando o nosso programa lá em Pernambuco. Ela aguença, mora em Pernambuco, ela sempre acompanha a nossa programação. Obrigado, Júlia. A Célia Andrade também está acompanhando o nosso programa. O Bernardo Antônio Vezaro, ele que produziu o livro, da mesma forma, ligado com a gente, ele escreveu: agradeço a parceria e a confiança no meu trabalho pelo Dr. Silon Lima. Foi muito gratificante esse trabalho e realmente, devido à característica da obra, não foi possível contar todas suas histórias. Tivemos de nos manter na temática do trabalho. Explicação importante. O Bernardo Antônio Vezaro aproveitou também para agradecer ao apresentador, Ademar Fagundes, por ter abrilhantado a obra com seu depoimento. Eu também dei um depoimento nesse livro, consta um depoimento nosso, até porque nós conhecemos o Dr. Silon há muitos e muitos anos, sabemos da sua trajetória, da sua caminhada, das suas lutas. O Jorge Tadeu de Oliveira, da mesma forma, acompanhando o nosso programa. A Maria de Matos Corbolim também está acompanhando o Lagoa Debate.
Igualmente, a Denise Pasquale Morona, esposa do nosso secretário municipal da Saúde, Elvira Morona, acompanhando o nosso programa. A toda esta gente, o nosso muito obrigado pela audiência. Doutor Silon, essa questão de cursar a faculdade em Passo Fundo, morar em Lagoa Vermelha, trabalhar em Porto Alegre. Nós fizemos chamada para o programa de hoje à noite. É uma norma que a gente tem. A gente sempre faz as chamadas para o programa anunciando quem é que vai participar e qual é o assunto que vai ser abordado. E ao anunciarmos que o senhor estaria participando aqui do programa para falar sobre esse seu livro que está lançando, alguém nos sugeriu que perguntássemos ao amigo se consta do livro essa situação. Trabalhava na Assembleia Legislativa em Porto Alegre, cursava a faculdade em Passo Fundo e era vereador em Lagoa Vermelha. Foi o que me disseram, foi o que escreveram. Aí o pessoal... Morava em Lagoa naquela época. Morava em Lagoa Vermelha. É. Aí o pessoal... Como é que ele fazia tudo isso praticamente ao mesmo tempo? Pois bem, em 76 eu concorri a vereador aqui em Lagoa Vermelha. Fiz uma campanha muito bonita, mas aí o vereador começou já a receber honorários, vencimentos. E eu mesmo arrumei como se diz na gíria, arrumei a minha sepultura. Eu trouxe, naquela época, concorreu a vereador Dr. Paulo Bozia de Andrade, que fui eu que trouxe a ficha dele para o partido. Peguei a ficha do seu Antônio Formigueri Langer, que também concorreu a vereador. Eu peguei a ficha do Moacir Drey, que também concorreu a vereador. Quer dizer, aquelas pessoas que poderiam ali, Horácio Pegoraro concorreu a vereador, que não teria concorrido em 72. E Horácio se elegeu por 2 ou 3 mandatos? Sim, 4. 4 mandatos? Nós apelidamos de senador porque passou de 20 anos tempo na Câmara, né? Então, o seguinte, daí... Eu tinha algumas pessoas aí que apostavam que eu seria o mais votado. Mas os caras, para se eleger, sabiam onde é que estavam meus eleitores, minha base, né? Onde é que eu tinha feito votos, tudo. E aí eu fiquei de suplente. E aí não me deram chance de assumir. Foi prorrogado o mandato dos vereadores de 76. Naquela época. Naquela época ali, eu acho que até os próprios companheiros, para me tirar da jogada aqui, eu já estava indo para o final da faculdade, né, com uma certa projeção. Na época eu jogava futebol, laçava em torneio de laço, gostava da noite, enfim, me divertia em tudo que era lado aí, né. Já trabalhava também naquela época, em 70, depois de 72 aí, já começava a trabalhar na cooperativa. Então tinha uma ligação muito grande com o pessoal ali. Acharam um jeito de me empurrar para a Assembleia Legislativa lá, trabalhar com o deputado Peruquim. Uhum. Então, na verdade... Caetano Peruquim de Vacaria. Daí eu fui em fim de 77 para lá. Em 88 era um ano político, né? De novo, para deputados, para... Enfim, as eleições de 78. E eu... fui tentar fazer a minha transferência para a PUC, em Porto Alegre, mas aí tinha uma porção de cadeiras que não tinha em Passo Fundo, que tinha que fazer lá. A adaptação ia me atrasar meu período da faculdade ali. Aí, como era um ano político, a gente vivia mais na estrada, na campanha, né? Foi o que eu fiz. Então eu pegava, naquela época ali, pegava em Porto Alegre, vinha a Passo Fundo, assistia a aula, depois saía por Marcelino, Erechim, Gaurama, Viadutos, fazia aquela região. E vinha para Lagoa. Pousava em Lagoa, no outro dia eu voltava, às vezes em Passo Fundo, assistia a aula, porque meu curso era de manhã, diurno. E assistia a aula, às vezes ia para Porto Alegre, às vezes voltava para Lagoa, às vezes ia de Porto Alegre. E fazia tudo isso de carro? De carro, de ônibus, né? E de Porto Alegre a Passo Fundo ou de Porto Alegre a Lagoa, né? E de Lagoa para Passo Fundo, quando eu vinha de Porto Alegre aqui, tinha o Jaime, né, o Iraci Mesomo, tinha o Dr. Sinclair e o delegado Gato, né? Então, e outras vezes ia também de carona com outros
ali que a turma de noite, às vezes aquelas matérias que a gente tomava pau, durante o dia fazia de noite. Então eu ia com a turma do... Fazendo um reforço à noite. De noite, fazia pós-graduação de noite. Os caras ali, né? Tinha o Zampronha aqui na Goa, o delegado Miranda. O delegado Vilmo Zampronha? Vilmo Zampronha, meu amigão, velho. Então até o Luizinho, à época, eu assisti aula pra ele. Ele estava no 5º ano e eu estava no começo lá. Aí ele estourou o tendão de Aquiles. Aí não podia ir lá e eu ia assistir aula para ele lá. Para dar presença. Você vê as coisas. Um fraude, né? Até isso aconteceu. Isso aconteceu. Não, na faculdade lá tem umas histórias lá que dá quase um livro. Dá quase um livro. Minha conta do céu. Nosso boa noite também ao Félix Bernardi, que está acompanhando o nosso programa lá em Vacaria. Um grande abraço ao Félix Bernardi, grande amigo. Doutor Ocilão, bom, aqui tem o nascimento, paixão de criança. Qual é a paixão de criança? Mas olha, paixão de criança era uma professora quando comecei a estudar. Queria casar com ela, inclusive está no livro. Daí, mas eu tinha uma condição, eu queria morar num morro perto lá de casa e de noite queria posar com a mãe. Quando eu comecei a estudar lá, era ali. E no fundo... Tinha que idade? Tinha o quê? Uns 5 anos, 6 anos por aí. E já se apaixonou pela professora? Comecei a estudar lá, a professora me agradava muito lá, uma pessoa alheia da casa, né? Meu carinho, já pensei, digo, vou casar com essa professora. Era lá de Carazinho, ó. De Carazinho. Muito amigo da família nossa aí. Paixão de criança. Puta, já... E gostei sempre do campo, do gado, do bicho, né? Já tenho as minhas origens da família todas, né? E o pai. Então... Que outras lembranças tem da infância, doutor Ocilon? Mas olha, na verdade tem muitas, né? Aí tive na Encruzilhada, as aventuras da piazada e tal. Depois me mandaram para o Capão Bonito, tive mais um período no Capão Bonito. E também outras travessuras, mais até travessura do que aventura. Uhum. Depois aí também já não deu mais, aí me botaram no internato em Passo Fundo, aí me domaram. Me domaram no internato lá 2 anos. E o primeiro ano que eu fui pro interno, Conceição, lá, tomei pau, era uma admissão, aquilo... Aonde que foi o internato? Em Passo Fundo. Em Passo Fundo. Né? Quando eu fui para Passo Fundo. Aí tinha que passar, para entrar no ginásio, tinha que passar naquele livro velho da admissão, matemática, português, história e geografia. Era uma prova ali, né? E eu tomei pau o primeiro ano, mas cheguei em casa, o seu Lima me botou na lavoura lá, cortar pasto, as férias inteiras. Daí voltei pro internato lá de Mar. O primeiro ano já foi assim, imagina se eu rodo de novo. Né? Aí passou a tal da história da Semana das Vocações lá e apareceu lá religioso. E eu descobri que é para começar, começar no primeiro ano ginasial em Santo Ângelo. Botei lá religioso. Foi aquela tipo de gozação lá. Os maristas já me trataram diferente lá. E o marista que fazia a requisição dos caras, já pegou um jipão e me trouxe aqui. No sítio, o pai pegou e foi pro campo. E a mãe, muito católica, muito... já fez meu enxoval e coisa, e me mandaram para Santo Ângelo. Mas eu tive uma sorte naquela época. Eu era um piazão novo, mas jogava futebol mais ou menos bem. Então tinha os regalinhos, sabe, que jogava futebol. Né? Cheguei lá, então fiquei meio assim, com bastante regalias no internato, né? Eu nunca me esqueço e conto isso aí, que tinha as equipes, formadas as equipes, para abrir a janela, para passar o panador na aula, nas classes, outros para passar um pano no corredor e tal. E cada equipe dirigia um chefe. O chefe que levava alguma situação, coisa e tal. E entre os chefes é escolhido um chefe geral. E eu fui eleito um chefe, depois, entre os chefes, o chefe geral. Então o chefe geral é o que comandava tudo, até os outros chefes. Aí eu tinha regalia, saía para ir na padaria buscar pão, ir na catedral lá para buscar hóstia, buscar vinho para capela e tal. Tinha uma regalia, saía na... Aí o diretor lá me pegou uma vez lá, disse: moço, você não tem vocação, você não dê mau exemplo. Eu já andava meio de namorisco lá. Aí me mandaram para Getúlio Vargas. Aí engrossou, né? Aí tive que voltar para Passo Fundo. Voltei e terminei lá no Passo Fundo, Conceição. Depois queria me mandar para Porto Alegre.
Mas aí me caçaram os mandatos, aí me seguraram em Lagoa Vermelha, aí cheguei aqui, comecei de namoro e jogar futebol, e lá saí torneio de laço e tal, já me engatei. Casei, terminou a carreira artística. Jogando futebol, defendeu alguma equipe aqui de Lagoa Vermelha? Participou de alguma competição? Então, foi um campeão junto com o Internacional aqui de Lagoa. Jogou no Internacional. Tinha uns companheiros, vinham de outros municípios também, mas eu tinha uns aqui em Lagoa tem uma lembrança no futebol. Em 65, logo que eu cheguei de Passo Fundo, fizeram uma seleção aqui para jogar com o juvenil do Internacional. Era o Schneider goleiro, era o Dorinho, o Braulio, o Claudio Miro, o Valdomiro, toda aquela turma era o rapaziada, tudo aspirante pro Internacional. O primeiro tempo nós terminou 0-0. E um chutão meu na trava lá, que era as goleiras de madeira, e pintaram de calo, eu dei um canhotaço lá. No campo. Lá no Auriverde. Lá no Auriverde. E aí depois, passado um mês depois, o falecido Chilo, ali me disse, não quis ir com os homens, queriam saber que era esse piazão e tal. Daí, mas por quê? Não, tal. Mas na época tinha muito o filho do seu Ariovaldo Zaninho, o Betinho. Betinho. Endeusado, né? Então, mas aí um mês, e eu já estava aqui envolvido. Aí veio pra cá aquele ano, o Cícero também, meu irmão, gerente da Caixa Federal. O delegado Marcelo Conceição Lopes, amigo do Cícero, tudo solteiro. O Fioravante, Pantalhão, e etc. E o Moreninho das Pernambucanas jogava um bolão. Já fizemos um time da Caixa Federal e fomos campeão lá no Lagoense, na cancha do cimento ainda lá. Piso, né? Depois que surgiu os Moabitos, o Juve, né? Juve. Ali, tal. E aí eu comecei a cair na Lagandaia também, mais me envolvido com o torneio de laço. Não chegou a jogar do Estudantil? Joguei. Jogou no Estudantil? Joguei. Que o Estudantil foi o maior time da época. Né? Mas joguei no Santos da Vila Gaúcha, joguei no Internacional do compadre Augusto e do seu como é o Miciliano? O seu Quintiliano. Quintiliano ali, tá? E pai do Salomão, do João Pedro, do Luiz. Uma vez eu tenho uma fotografia, tá no livro aí, inclusive nós tivemos veteranos aqui, jogamos contra a TV Piratini de Porto Alegre. Eu até tinha fotografia dos pessoal de Porto Alegre. Mas aí uma época lá em Porto Alegre, mostrei não sei pra quem, lá o cara me pediu, me implorou lá, entreguei pra ele mandar reproduzir aquilo lá e não me devolveu mais e perdi a fotografia. Foi um jogo festivo realizado aqui em Lagoa Vermelha. Aqui em Lagoa Vermelha. Depois joguei nos veteranos da Portuguesa, aqui em Lagoa Vermelha. Joguei em Getúlio, eu treinei no Taguá, em Passo Fundo, ia treinar com o time do Colégio do Conceição, com o 14, na época onde a rodoviária ali. E era atacante, né? Era atacante. Era o ponteiro esquerdo. Ponteiro esquerdo, batia com a esquerda. Batia de esquerda, tinha um chute forte, então os caras... Exato. E nesse jogo que, só para saciar a curiosidade, que jogaram com os juvenis do Internacional, primeiro tempo 0-0, e depois no segundo tempo... 4-0, parece que isso. Daí faltou perna, né? Não, mudou quase tudo o time, que daí tinha muita gente que queria jogar e participar e coisa, daí botaram uns veteranos velhos ali, que não tinham mais fôlego ali, e os caras foram pra cima e ganharam, parece que. Mas o primeiro tempo terminou 0-0 com a possibilidade de ter terminado 1-0, um chute, um gol meu, né? E então assim, né, tivemos várias participações. Quando eu fui interno no Conceição e Passo Fundo, participamos de muitos jogos lá em Irixim, Getúlio, ali em aquela cidade perto de Getúlio ali, agora me esqueci o nome ali. Ali nós tínhamos seguido e tinham muitos alunos dali daquela região, onde tem a escola agrícola ali de Coxilha. Aquela região ali. Então tinha uns caras lá, uns caras bons de bola. Eu fui no internato lá em Passo Fundo, eu jogava junto com o Dalavec, foi pro Internacional de Santa Maria. Com o Getúlio Chaves, foi pro Glória de Vacaria? De Carazinho. Carazinho. Tinha lá o Vitória, Glória, coisa assim. O Scalco foi pro Grêmio Maurauense. O Santarém, aquele que foi pro Esportivo e depois foi pro Grêmio, também jogávamos juntos lá. E eles eram mais adultos do que eu. Eu era piá. Gurizão, 14 anos, 15 anos por aí. E eles já eram rapaz de 17, 18, 20 anos por aí.
Exatamente. Faltou para mim um padrinho ali que da área, essa é para me coordenar. Ah, tá. O Félix aqui está corrigindo aqui, falou em Sertão. É, Sertão, Isso, isso aí. O Félix está bem informado aqui, ó. Um abraço do Paulo Gilberto Soares, lá de Caseiros, está acompanhando o nosso programa. Envia um abraço para o Dr. Silon e para o apresentador. A Vera Lúcia também acompanha o nosso programa. Um abração, sempre nos dando aquela velha força. Que bom. Doutor Silon, na política, a gente já conversou em outras oportunidades, fundou o PDT em Lagoa Vermelha, né? Foi quem fundou o PDT, um dos fundadores. Lagoa e na região, praticamente, né? É. Isso aí. Essa foi uma... Quem eram os companheiros? Mas eu comecei comigo mesmo. Sozinho? Solito, no mais aí. Depois, posteriormente, o deputado Eloy Lenze veio pro projeto ali. Até começou o seguinte, quando o Brizola estava para vir do exílio, um dia eu saí lá, eu trabalhava na Assembleia lá. Saí lá na praça, vi um chevetezinho com um adesivo do Brizola, tal. Ali, placa de Vacaria. Mas quem será esse cara? Rondei, cuidei por lá, era do José Stein, um que foi secretário aqui em São José do Ouro, no tempo que o Sérgio Andriani foi prefeito lá. Aí conversei com ele, tal, contei quem eu era e tal. Fomos almoçar, se não me engano, lá na Barranca, em Porto Alegre. Almoçar ou jantar. Aí ele me contou que estavam começando um movimento de vacaria, doutor Ayrton Ferreira, doutor Clóvis Garbim, ele, e mais uma meia dúzia lá de pessoas. Digo, mas eu quero me incluir nisso aí também. Aí eu sei que mandei vir um livro. Tenho lá em casa hoje, subscrito pelo Dantel de Andrade, pelo Brizola, pelo Francisco Julião e outros figurão, Wilson Vargas, na época para a formação do PTB. Me mandaram o livro e eu vi. Aí peguei, o Peruquim ficou no projeto do PMDB lá, que era MDB, fizeram o PMDB. E eu pedi exoneração, insistiram para mim ficar lá, que não sei se errei ou acertei, mas se eu tivesse ficado lá, estava aposentado com um figurão, né? E vim embora para cá, eu já tinha me formado também naquela oportunidade, e vim para cá, comecei a advogar, aí organizar e correr na região aí para organizar o PTB. Ali a pouco perdemos a sigla do PTB, tivemos que recomeçar tudo. Mas aí foi a maior dificuldade do mundo. Aquele pessoal que estava vindo pro PTB, que já pertencia, tinha um raiz no antigo PTB, daí PDT já ficou um negócio meio escabroso ali, coisa e tal. Nós tocamos o barco. Aí o Eloy depois aderiu, o Brizola veio do exílio, que eu fui lá em São Borges, no dia que ele chegou. Lá cumprimentei ele, tirei fotografia, tenho tudo documentado isso. E posteriormente fui lá em Livramento, num comício que ele fez lá em Santana do Livramento. E presidi aquele comício aqui em Lagoa Vermelha, na frente do CTG também. E aí comecei a me expandir na região ali, advogando e fazendo, e correndo. Meio de graça para todo mundo. Porque aí acontecia algum fato, como aconteceu uma vez lá em Marcelino Ramos, filho de um companheiro, lá eu saía daqui me quebrando tudo para ir lá resolver o problema do rapaz. Outra vez lá em São José do Ouro, outra vez lá no Viadutos, outros lugares lá. Aonde acontecia o troço que me ligava, estava eu, na estrada aí. Demoli um carro novo, organizando partido. E aí o Eloy também depois, aí que aderiu ao projeto, veio aí, me deu uma mão também, e um homem que me ajudou muito no tempo da faculdade, né? No tempo da faculdade ele também me ajudou bastante ali, porque a dificuldade era tudo pago na época, né? Quando ele se elegeu deputado, mandavam um auxílio escolar, uma verba ali, né? E eu era o porta-voz dele praticamente aqui pro Colégio Rainha da Paz, pro Duque de Caxias, depois Secleia e Passo Fundo da faculdade, que eu estava na faculdade também, eu que direcionava os pedidos para ele lá e ele me mandava a relação dos caras contemplados e eu que fazia a distribuição. Enfim, que começou nesse sentido aí. E fui evoluindo. Eu aqui em Lagoa Vermelha corri 6 vezes a vereadora. Lagoa Vermelha concorreu uma do prefeito, a minha esposa concorreu de vice numa eleição.
Eu concorri a deputado estadual, concorri a deputado federal e concorri no Capão Bonito a vice-prefeito e depois prefeito. Então quase que preenchi meu tempo botando dinheiro do meu, não tinha verba, não tinha nada, né? E digo-se de passagem, uma coisa que eu não é mágoa, não é nada, mas eu tenho um ressentimento. Aqui em Lagoa Vermelha, quando surgiu a possibilidade de nós concorrer com o candidato do PDT aqui, que saiu o Volpato de candidato, aceitavam o Nono, aceitavam eu, aceitavam o José Leonir, aceitavam, enfim, vários companheiros aí. Não queriam saber do Volpato. Tinha uma resistência contra ele, os comerciários e sindicato e tal. Mas eu sempre fui boa paz, boa vivência ali, participava muito com o pessoal na janta do 13 ali. Aí aproximei ali que saiu o Altamiro de vice dele. Mas disse pros caras, naquela oportunidade fui pro Capão Bonito. E saí candidato a vice do seu Raul lá. E disse pros caras, olha, o problema é o seguinte, o Volpato vai ganhar a eleição aqui, mas vai fechar as portas da prefeitura para nós lá. Mas não deu outra, né? Já brigou com o Altamiro e eu fui o próximo que foi chutado. Mas tudo bem. Mas que isso que o senhor sempre teve, nunca foi convidado nada. para tomar um cafezinho. Nem um cafezinho. Passei 8 anos sem entrar no gabinete e 8 anos sem entrar no gabinete com o Getúlio também. Uhum. Uma vez fui lá para falar com o Osmar Piatti e Madolato. Então, quer dizer, me ignoraram totalmente. Mas tudo bem, não estou falando isso com... E uma figura histórica do partido. Exato. Um dos fundadores. Aí porque chegou... numa boa parte da existência do PDT aqui de Lagoa Vermelha foi quem carregou sozinho o partido nas costas. Eu acho que a maior reunião política de Lagoa Vermelha nós fizemos aqui no Salão Paroquial, não me lembro que ano foi, da juventude, setor jovem do MDB. Ali veio gente de tudo pro lado, Passo Fundo, Erechim, toda a região, entupiu de gente ali. O falecido Laurílio Mendes deu uma vaca e nós inteiramos com mais carne ali. Encheu o salão ali. E como tá? Mocidade. E quantos políticos que estão aqui hoje, que se filiaram na época no MDB, jovem, e fizemos ali. Mas é isso aí, o seguinte, as coisas da política ali, e talvez até foi bom, ainda daqui a pouco fosse para dentro da prefeitura, aí a gente começa a se apaixonar essas coisas e termina não dá em nada. Não dá em nada, né? Queremos registrar que está acompanhando o nosso programa o doutor Oberdan Teles da Silva. Obrigado pela audiência. O Dirceu Rosa da Silva também está acompanhando o Lagoa Debate. Grande abraço, Dirceu. Um abraço meu também. O Dirceu, parceiro que trabalha na cooperativa, ele trabalhava com o seu Lido Sanson, lá na Sulina. Exato. Transporte Sulino. Também está acompanhando o nosso programa lá na cidade de Passo Fundo, Luiz Fernando Pereira Neto, filho do saudoso João Pereira Neto. Ele escreveu: forte abraço ao Dr. Silon Lima. Gratificante ouvir a história desse grande homem que se confunde com a história de Lagoa Vermelha. Foi o que escreveu aqui o Dr. Luiz Fernando Pereira Neto. O doutor Fernando, quando eu fui diretor financeiro da Coab, ele também trabalhou comigo lá na Coab, né? Foi chefe de gabinete meu lá na época, né? E devo muito ao doutor Pereira, foi os meus primeiros passos como profissional também, comecei no escritório, junto com o doutor Pereira, antes de me formar até. Eu estava fazendo a faculdade aí, os meus livros eu guardava e tinha uma salinha minha no escritório ali, pra gente estudar e de vez em quando acompanhar também. O primeiro júri que eu fiz também, acompanhei com o doutor Pereira e com o Germano. O doutor Germano ali, como na política também. Tem umas pessoas aqui que foram em todos os passos da minha vida na política, na advocacia, na tradição, enfim, né? Foram pessoas que estiveram sempre junto comigo, né? Também está enviando um grande abraço ao Dr. Silon, o Carlos Alberto Ranguetti. Ele está enviando um grande abraço ao amigo Silon. Acompanhando o nosso programa, Reinaldo Muliterno. Da mesma forma, o Fernando Cunha, ligado na Rádio Lagoa FM e Lagoa TV, acompanhando o Lagoa Debate. Um abraço a todos, pessoal. Exato. Por estar nos prestigiando, vendo, né? Exatamente. Mas o Carlinhos Ranguetti, tem várias histórias dele.
Ô, Tem que Carlinhos. contar. O Carlinhos, Conta uma. O Carlinhos é colega. O Carlinhos, o Tiberê Paim e o Janir Rec infernizava a vida do Padre Braz. O Padre Braz, uma época, dizia pra ele... Mas por que eles infernizavam a vida do Frei Brás? O padre se incomodava e fazia o O Frei Brás, ele lecionava religião. dava religião pra nós. No Duque, depois no Secleia, né? Período ali. Então eles incomodavam muito e eu mexo com eles até hoje. Daí ele não tinha, a dizer palavra, eu não dizia. Vocês são uns tupamaros enlatados. Era a pior conceito que ele fazia do pessoal ali. E depois tive a alegria, a felicidade de o Carlinhos principalmente, e tantos outros também, né? De cair em vários julgamentos meu, ele como jurado, né? Sim. Até ele mesmo que conta, tem coisas que eu nem me lembro, eles que fazem lembrar, né? Uma vez eu fiz uma saudação ao jurado e fui deixando o Carlinhos. E o Carlinhos foi murchando na cadeira dos jurados, o que vai dizer de mim aí? Meio com essa história do Padre Braz. Então são as recordações assim que gratificantes da gente e ter esse privilégio de ser amigos da gente, né? Exatamente. A Heloísa Antunes acompanhando o nosso programa lá em Tupanci do Sul. Obrigado, Luísa. O Ciro José Panceira, seu grande amigo. Meu amigo. Parceiraço. Ele escreveu: um abraço ao grande amigo e colega Silon Tadeu de Freitas Lema. O João Vicente Barreto da Costa também está acompanhando o nosso programa. Abração, João Vicente. João Vicente morou comigo em Porto Alegre. Eu trabalhava na Assembleia. E o Ciro Panceiro, desde o tempo da faculdade em Passo Fundo, era nosso companheiro. De vez em quando eu saí fazer nossas noitadas juntos lá, né? E foi um amigo meu. Um amigo muito leal, muito companheiro. Ele atua em Sananduva. Sananduva. Eu dou por Passo Fundo lá com o escritório, não sei se ainda continua lá. Ah, sim. O Nelson Teles dos Santos enviando um grande abraço ao amigo Dr. Silon e ao apresentador. Obrigado, grande abraço, Nelson Teles dos Santos. Gente acompanhando o nosso programa. Dr. Silon, bom, essa questão ainda na área da política, para concluir, o senhor se desgostou tanto que acabou se desfiliando do PDT. Não, mas a gente fica à margem, né? Daí não tem razão de ser continuar no partido. Só pra constar, né? E outra coisa, dentro do quadro, do contexto que nós estamos vivendo hoje, os partidos políticos perderam a credibilidade. Perderam. Né? Então a gente... Perderam a identidade. A gente é filiado, eu estou desfiliado agora, não tenho ficha com partido nenhum. Com partido nenhum, mas recebeu convites. Alguns acenaram comigo, mas eles sabem que eu tenho minhas situações, vão ficar quietos. Então é o seguinte, eu hoje ainda comentava com algumas pessoas, a maioria dos caras que trabalharam para mim, que eram meus cabos eleitorais, uma grande parte, quase na totalidade, já faleceram, né? E outros que votavam para mim, em decorrência da emancipação de André da Rocha, e outros locais aí, caseiros, e etc, também se transferiram para lá. Outros foram embora de Lagoa Vermelha. Então o meu eleitorado praticamente... mudou 100%, né? E tanto é verdade que na eleição passada, que eu concorri mais com o objetivo mesmo de visitar as pessoas. Se eu não fizesse aquilo lá, eu não ia nunca mais voltar a visitar as pessoas. E senti isso aí, chegava nas casas, fui bem recebido, bem... As pessoas fantásticas, né? Mas só que, olha, o negócio é o seguinte, nós já temos um compromisso com o fulano aqui em casa e tal, vamos ver se arruma um voto. Que fiz demais. 198 votos, eu acho que fiz demais, né? Dentro do contexto. Mas o meu objetivo mesmo era visitar as pessoas, né? Então, quer dizer, ficar afiliado num partido para ter que seguir as regras e coisa, ou você não dá aquela de desleal que o partido está afiliado e está votando, apoiando outra pessoa. Então, assim, estou livre, atirador. Hoje eu tenho amigos, né? Tem que fazer opção, que é um voto só, eu e a minha família lá. Então é isso aí. Preferi me desfiliar, porque daí não pode dizer, não, isso que é aquilo. Isso. Doutor Silon, como advogado, contei uma ou duas passagens bem interessantes. Os seus júris eram, assim, marcados por muitos comentários,
Aquilo repercutia por um bom tempo. Porque o senhor sempre teve algumas estratégias assim que fugiam ao convencional. Na verdade, isso aí é o seguinte, o tal de júri. Qual foi o júri que mais lhe marcou na carreira? Mas teve vários, não dá pra separar um, né? Teve um júri que eu, assim, em termos ali, a montagem do processo, tudo, um júri em São Francisco de Paula. O réu era de Esmeralda, o advogado que era eu de Lagoa Vermelha e o promotor de Bom Jesus. E aí o júri, assim, fizeram uma montagem lá em cima do cara, que fantástica. E aí eu resolvi de virar cantor lá, no júri. Me lembrei daquelas músicas do Delar Bertucci, São Francisco é terra boa, e a minha biografia do Zé Mendes lá, e um pouco eu advogava no processo e um pouco cantava e misturava tudo, Esmeralda, Zé Mendes, e Silon, e Lagoa Vermelha e tal e tal. E aí eu vi que começou a agradar. Tinha os jurados lá, os caras já de mais idade, os caboclos do bigode retorcido lá, e umas coroas sentadas no coisa lá, começaram a ouvir que a alegria ali. Resultado. Não tinha a tese mesmo para defesa lá, era uma tentativa de homicídio. Tentativa de homicídio. Mas o cara teria botado o laço no pescoço da mulher lá, coisa e tal, e a mãe da guria pulou uma janela, uma velha de 60, 70 anos lá, e foi lá pro mato, que o promotor disse que era de noite. Digo, mas como é que a velha viu lá do mato? Mas eu fiz sei lá. Mas aí desclassifiquei para lesões corporais o júri. Aí tava prescrito, tava já quase 2 anos preso. Entrei com vários lá as corpas, não larguei, saiu junto comigo, veio junto e fez um churrasco na Esmeralda ali, de noite ali. Foi um júri, coisa. E aqui Lagoa Vermelha nem se fala aí. Só na nossa boca aqui, eu mexo muito com os caras, digo, na zona aqui em Lagoa Vermelha eu saí invicto, né? Não tinha júri que eu... Fez muitos júris para o pessoal ali daquela região ali da cidade. Crime que acontecia ali, tudo gente conhecia. Eu trabalhava na cooperativa, trabalhei quantos anos na cooperativa, conhecia tudo o esquema ali. Dei umas ganhadas ali que eu vou te contar. Mas tem fantástico. E se for contar isso aí, dá mais que um livro. Eu estou lendo um livro que o doutor Joel me conseguiu, com o doutor, me trouxe de presente, o doutor Jabes Paimba dele, lá de Passo Fundo. De Passo Fundo. Né? Estou já quase no fim da leitura do livro. Foi um advogado criminalista, mas muito dramática a situação dele. Eu fosse escrever o meu, eu contar todas essas façanhas, né? E passagem com o promotor, os promotores não conheciam o esquema, mas eu tenho uma coisa que os caras contam, eu até nem me lembro bem direito. Tinha o promotor que era de Vacaria, e a mulher, a esposa também era de Vacaria, e era promotor em Vacaria. E ele fez um júri aqui, mas muito ermitão, assim, né? E eu comecei, aí no júri aqui, minhas largadas ali, o promotor, não, me admira as pessoas que frequentam esses lugares, porque não sei o quê. Digo, mas doutor, quem não frequenta lá, não conhece, não pode falar, né? Não conhece a vida, não conhece esse mundo, né? E aí fomos para lá. Aí ele, dali a pouco, chegou para me dar um basta lá, e disse que eu fiquei sabendo que eu não risco fora da caixinha. Tá bom, é um problema seu. Terminou o júri, tal. Aí, passado uns dias, uns 15 dias, 20 dias, um mês por aí, fui à Vacaria fazer uma audiência, cheguei lá, era a promotora. Quando eu dei meu nome lá, a promotora perguntou, diz, mas o senhor é o doutor Silon? Sou eu mesmo. Meu marido falou muito, que fez um júri com o senhor lá e tá. E a senhora, o que é, doutor promotor? Eu sou a esposa dele. Então, muito prazer, a senhora é a caixinha. Ela ficou. Diz, não, ele disse que não risca fora da caixinha, então a senhora é a caixinha. Os caras tocam isso aí. Todas essas coisas podiam ter saído no livro, né? No fim, não deu espaço. Exatamente. Quem sabe, né? Sai aí uma nova versão aí com esses casos. Isso aí. Não, e como advogado tem muitas situações, né? Tem coisas que eu nem me lembro. Os outros que contavam. Tinha o falecido Cabral aqui, que era o intérprete do meu júri. Aquele que trabalhava na limpeza aí, coisa e tal. Sim. Eu fazia o júri e sentava lá.
Era ele e o falecido Aurelmar Varela Ratz. E foram poucos os julgamentos que perdeu, os júris que perdeu. Na verdade, tinha uns júris que eu não admito ter perdido até hoje. Mas foi Por poucos, exemplo, foi poucos. Lembra de foi algum? poucos. Mas aqui em Lagoa foi pouquíssimos. Até não me lembro. Assim. Mas E muitos deles, São José do Dr. Ouro é Silon. uma marca complicada. Doutor Silon, e muitos deles, imagino eu, suspeito eu, que trabalhou de graça. Maioria. A maioria. Olha, eu não somei em termos de... isso eu posso dizer de boca cheia. No horários de advogado, não comprei nada. Não adquiri nada. Quando recebia, esses dias eu até estava mexendo lá em casa, tem uma pasta cheia de cheque e nota promissória lá. Perdeu, os caras foram me conversando para me pagar depois, não pagaram. E passou, mas eu cumpri com a minha missão, né? Exato. Por isso que o velhinho lá em cima lá me protege muito. Eu sempre abraçava ganhando ou não ganhando, quando eu abraçava eu ia em defesa do cliente ali. Mas muito pouco. Olha, dá para contar, eu acho que não dá duas mãos aí que eu tenha cobrado. Tenha recebido alguma coisa. Nosso boa noite, nosso abraço a Adriane Fap, ela sempre acompanha nosso Lagoa Debate. Obrigado pela audiência, Adriane. Doutor Silon, faz parte do livro aquele episódio extremamente desagradável em que sofreu uma tentativa de homicídio? Era para ter feito. Foi coisa, mas não foi incluído nessa. Sim. Não foi incluído. E teve esse episódio que marcou muito a sua vida. Aquela vez. Foi na saída de casa ou na chegada? Na saída de casa. Ia saindo de casa. Na segunda-feira, nós sempre fazíamos futebolzinho. O fórum contra os advogados. E aquela noite nós tínhamos uma janta lá na casa do Dr. Paulo. Quem perdia pagava a bebida. E um sempre patrocinava a carne para nós comer. E ao meio-dia eu tinha um escritório aqui em cima do Ouro. A lancheria Ouro. Aí ao meio-dia, de vez em quando eu levava os bifes pra casa lá, e levei aquele dia. Aí quando eu ia saindo de casa, quando terminou o jogo lá, vamos lá pra janta. Digo, mas eu tô muito suado. Depois esfria, tava um dia meio garoando e meio friozinho. Digo, eu vou em casa tomar um banho, depois eu já subo lá. E fui em casa, daí quando eu ia saindo, a minha filha, a Juliane, veio com o Pavoroso no colo, pra me trazer o prato. A Alba disse, espera aí, leva esse prato pra devolver, tá? Fiquei esperando, quando vi, os caras passaram por trás do alto, chegaram e me intimaram com o revólver no peito ali. E eu já reagi. Eram dois? Dois. Um ficou arrancando a placa do alto atrás e o outro ali. E aí que ele meteu o revólver, disse que era um assalto, eu grudei no revólver, não frouxei. Disseram que era um assalto, anunciaram o assalto. Coisa e tal. E aí foi pra cá. Quando apontou o revólver, já agarrou Agarrei ali e já me tornou o tiro no peito ali. Aí fiquei surdo ali, mas não larguei mais também aquele negócio ali. E fiquei ali naquele jeito, aquele episódio ali. Até que eu tinha o alto bem novinho, era diferente, a maçaneta, aquela abrida da porta, bem pequenininho, eu passava a mão e não achava. E aí quando eu tomei o revólver do cara, dava um pouco, deu um panásio nele, ele veio, deu uma cabeçada na porta, largou o revólver, meti nele, atirei e ele caiu. Ali, digo, esse foi. Aí o outro veio de lá, não sei se pensou que ele tivesse me dado um tiro, porque eu já tinha tomado um tiro, né, que ele tinha me acertado. Mas o outro segundo fui eu que tomei o revólver e dei nele. Aí o cara veio de lá, eu virei pra trás e bati fogo também ali. O cara deu uma rabanada, aquele ressuscitou, que eu tava do lado do alto, saiu correndo. Saíram junto pra trás lá e daí se abriram. Um saiu pra cima, outro saiu pra lá. E eu peguei e fui correndo até uma altura, depois me lembrei, digo, mas deixei meu revólver dentro do carro e o carro aberto. Mas ficou com o revólver deles. Deles, né? É. Depois entreguei na polícia ali. Era um calibre 38? 45? 45? É. Tem até uma marca até hoje no peito aqui. Cicatriz. Né? Mesmo tendo sofrido o disparo, o tiro continuou? Não afetou em nada? Não, nada. Eu só fiquei surdo, aquele estampido ali, né? E aí... Mas não deu tempo dele disparar por uma segunda... Eu peguei por cima e por baixo no tambor, então ele puxava no gatilho, mas não rodeava o tambor, né? Até que eu tomei o revólver dele ali. E naquela noite daí, voltei em casa, tinha um inspetor que morava na frente de casa, naquela rua. Aí a Alba já ligou pra polícia lá, desceram com a sirene aberta e eu subi por cima e vim no hospital, e cheguei no hospital, o doutor Nabor estava lá, e o pessoal queria fazer uma cirurgia aqui. Digo, mas não tem bala aqui. Aí o falecido
o falecido ali Castelano, Flavinho, e o falecido Tulu, foram lá escrafuchar dentro do alto, acharam a bala do lado. Eu digo, matei a bala no peito e veio de volta dentro do carro, né? Tá. E aí tá a explicação. Acharam a bala no carro. A bala dentro do carro. Aí quando eu peguei por baixo e peguei por cima, que ele bateu o tiro detonou, mas não pegou certo no cano. Tava farquejado de um lado, então perdeu a força ali. Não era mesmo milagre. Eu tinha, poucos meses antes, tinha recebido a bênção do João Paulo II, no dia do meu aniversário em Porto Alegre. Você viu, tem um santo que no outro mundo lá, coisa aí, me deu uma bênção pessoalmente, no dia do meu aniversário. Em Porto Isso Alegre. não consta no livro. Era pra constar, mas daí o Vesário achou que não... Exato. Essa É que coisa tinha não muita pode constar. coisa, Não, né? não podia colocar. Nós já avançamos o horário do programa, não tem problema, não é mesmo, o Rony? Vamos avançar mais um pouquinho aqui. O Luiz Fernando Pereira Neto escreve dizendo que o Dr. Silon também teve uma passagem em Porto Alegre em que assaltantes se deram mal quando o abordaram. Foi na Avenida Salgado Filho. É verdade. O cara me assaltou lá, me levou todos os documentos, eu saí de atrás dele. E fomos lá perto do Gavião e dobramos aqueles viadutos lá e eu de atrás dele, vamos. Eu era mais novo também naquela época, em 94, isso. Sim. E voltamos ali, daí a pouco ele entrou naquele zigue-zague dentro ali. Era um sábado de tarde, só tinha gente nos... Era de tarde. É, de tarde. Tinha gente nas paradas de ônibus ali. A rua tava meio deserto ali. E aí ele subiu ali pela Doutor Flores ali, eu tinha o Schmidt na cintura. Puxei lá e levei o Schmidt lá. Digo, largue minhas coisas aí que você tá morto, Lucas. Ia fincar ali fogo nele, ele olhou pra trás e atirou tudo no chão. Aí eu juntei lá, e antes ele tinha tirado uns pacotinhos com a pessoa, juntou e me entregou pra mim. Dava 1.000, eu tinha saído recém o plano real, daí tinha 1.800. Ah, tinha dinheiro também. Daí tinha uma promoção numa lancheria lá, 60 centavos o chopp. Aí ele deixou 1,80 do dinheiro dele. Do dinheiro dele. Aí sentei na lanche lá, na coisa, e bebi 3 copos de chopp lá. Me escapei, requisitei meu dinheiro dele, atirou no chão lá, juntei tudo. Aquele pessoal da parada de ônibus lá, veio me abraçar, mas se todo mundo fizesse assim, tá. E ó, tem outras passagens aí que eu vou ter que... Tem muita história. Quer dizer, então os assaltantes sempre se deram mal. Graças a Deus. 2 vezes? 3 vezes. 3 vezes. Teve uma outra vez? Teve outra vez. Aonde que foi a outra vez? Mas a outra vez foi num estádio de futebol, lá no Gaúcho, em Passo Fundo. Eu tinha uma bandeirona bonita lá. E o cara veio por baixo lá e me juntou aquela bandeira lá e me tomou. Mas eu não vou perder minha bandeira. Me enfiei de uma escadaria por baixo lá e saí nas catas do cara. E o cara me deu uma escorada lá e eu finquei a mão no raio do vidro dele. Ele tinha outra bandeira. O cara lá, não sei se era dele, não. Uma bandeirona não, muito mais bonita que a minha. Passei a mão naquela bandeira, digo, vai essa mesmo. Voltei, pô. Que bancada. Que maravilha. Muita coisa poderíamos falar, resgatar, comentar sobre essa sua trajetória. Aquilo que salientei na abertura do nosso programa é uma rica história. E logicamente que não caberia tudo em um único livro. Quem sabe aí outras edições possam ser publicadas. E lá nas lagoas, tropear porco, levar porco pros pinhão, deixar nos matos. Quando chegava em casa, tava tudo nas lavouras comendo mandioca e batata doce da minha mãe lá, e cachorro. Levava os porcos por diante pra deixar nos matos, comendo pinhão. Pra comer pinhão. E quando voltavam já estavam... Não, grande parte tava de volta lá. Chegavam primeiro do que você. Primeiro que eu em casa. Mas olha, eu vou te contar uma coisa. Quanta. Que maravilha. Avançamos um pouquinho o horário do nosso programa aí, com a devida concordância do Rony, né? O Luiz Fernando Pereira Neto salientando, olha, sensacional esse seu relato, né? São histórias assim que marcam muito e que o pessoal gosta muito em ouvir. Doutor Silon, obrigado por participar mais uma vez do nosso programa. Hoje lhe convidamos para falar sobre esse livro que está lançando, falando da sua vida, da sua trajetória, das suas vivências. 1000 exemplares, né, foram editados, e as pessoas interessadas em adquirir o livro, qual é o valor?
20 pila. 20 pila. Custo aí. Sai um pouquinho mais, mas... Preço simbólico, né? Só isso aí. As pessoas interessadas é só procurar o Dr. Silon Tadeu de Freitas Lima. Tá pouco até para confeccionar o outro. Exatamente. Está tudo pago já, graças Quem a sabe Deus. vem uma segunda edição. Parabéns pela iniciativa, parabéns pelo livro, parabéns ao Bernardo Antônio Vezaro, que foi quem produziu o livro, né? Aí com o depoimento de várias pessoas, eu tive a honra também de prestar um depoimento, porque a gente conhece a vida, a caminhada, a trajetória, essa história do Dr. Silon Tadeu de Freitas Lima. Eu até entendi de pedir que fizesse, tu foi o maior que mais entrevistas fez comigo. Exato. Doutor Aldir também, da imprensa. Exato. O doutor Marco Aurélio, em Porto Alegre, que me mandou gratuitamente lá uma homenagem para mim que está no livro. Doutor Paulo Stande, que trabalha comigo, um advogado, e o Evaristo, lá de Saranduva, que foi meu professor lá em Santos. Exatamente. No tempo do colégio. E a Doraci, minha irmã, enfim, umas pessoas ali que prestaram. Eu achei melhor as pessoas falar sobre mim do que eu querer me exaltar e contar o que fui ou não fui. Exatamente. Tem o Walter Dondoni salientando aqui, grande líder Silon Lima. Olha aí, grande abraço enviando ao amigo aí, o Walter Dondoni. Muito bem, o pessoal aí acompanhando o nosso programa. A todos aqueles que estiveram com a gente em mais esta edição do Lagoa Debate, o nosso mais profundo agradecimento. O nosso programa vai ficando por aqui. Prometemos voltar na próxima segunda-feira, às 20 horas. Obrigado e até lá. Muito boa noite. Não esqueçam, quarta-feira, a partir das 20 horas, temos debate aqui na Rádio Lagoa FM e Lagoa TV dos candidatos a vice-prefeito de Lagoa Vermelha. Frente a frente, Márcia do Carmo e Éder Piard. Esta quarta-feira, 20 horas. Todos convidados para acompanhar. Amigos, muito boa noite. Muito obrigado.